Bom dia, estamos aqui com o nosso queridinho Oliver Twist. É um livro pequeno, né? A gente acha assim, nossa, que livrão, mas aí a gente percebe que ele é uma história em quadrinho, que ele tem muitas imagens, tem páginas que não tem nada escrito, só é imagem. Olha aqui. Então, é um livro que a gente lê rapidão, né? E o livro Oliver Twist, né? É um livro muito bom de ler. É um clássico da literatura mundial que eu resolvi trazer para vocês na versão de história em quadrinho. Então vamos lá, a nossa revisão de literatura. Tem hora que a letra sai torta, né? A nossa revisão de literatura conta a história de Oliver Twist, certo? É um livro narrado em primeiras pessoas, então vai aparecendo a fala dos personagens. Então é muito interessante porque não tem um narrador que está observando a história e contando. Então, é narrado em primeira pessoa. O narrador é narrador-personagem, né? Então, são os personagens. A trama vai se desenvolvendo com a fala dos personagens. É um livro, a gente sempre tem que lembrar do autor. Este é um livro escrito por Charles Dickens. Certo? Esse autor aqui, ó, bem aqui atrás do livro, nasceu em 1812. Então, este livro, ele é bem antigo, né? É um livro que narra a história. Deixa eu apagar aqui. Será que dá para apagar? Vou escrever aqui embaixo para não precisar apagar. É um livro que narra a vida de uma criança que se tornou, né, moradora de um orfanato, e daí, em consequência disso, acontece várias coisas na vida dele. E ele foi escrito durante, né, para retratar, na verdade, não vai caber aqui, deixa eu apagar. Ele retrata a questão do abandono, né? Questão do abandono. E as consequências do pós-guerra, sobretudo da Revolução Industrial. Então, esse livro fala muito as consequências da Revolução Industrial. Por que consequências da Revolução Industrial? Porque na Revolução Industrial, as pessoas passaram a sair do campo e ir para a cidade, né? E daí, com a ascensão das indústrias, depois do pós-guerra, muitas crianças perderam pai, perderam mãe, porque veio de um pós-guerra, certo? E essas crianças ficaram vivendo em orfanato em situações subhumanas, que é a situação do Oliver Twist, né? Situação de como miserável, né? Então, o Oliver perdeu a mãe ao nascer e vai para um orfanato. Neste orfanato, as crianças comem o mínimo, do mínimo, do mínimo. É um orfanato, né, patrocinado pela igreja.
E as crianças comem muito pouco e tem muito medo e não sabem da sua vida. A cidade, né, que é na Inglaterra, Londres, está com um número muito grande de crianças, como eu disse, do pós-guerra, crianças que por conta do êxodo rural, os pais foram trabalhar e abandonaram, então está com um número muito grande de crianças abandonadas. E há a questão também da fome, porque muita gente e pouca comida na cidade. Daí o Oliver, com muita fome, a partir de um sorteio lá, foi o escolhido para pedir mais comida. E naquela época, pedir mais comida era um absurdo. Em qualquer lugar, sobretudo no orfanato, onde a alimentação era bem regrada. Quando ele pede comida, causa um alvoroço. Eles colocam ele tipo num porão e o policial responsável por levá-lo, né, vai à procura de alguém que queira ficar com aquela criança que cometeu um crime. Qual foi o crime? Pedir para comer. Então a gente vê o relato, a gente vê, né, o que acontece na Europa naquela época e a gente traz para os dias de hoje. Por quê? Porque tem crianças que vivem em situação de abandono, crianças moradoras de rua e que por isso são aliciadas para várias coisas. O Oliver vai para a casa do homem que arruma chaminé, sem querer, ele é vendido, na verdade, né, por 3,5 libras e a partir daquilo acontecem algumas consequências. Depois ele volta para o orfanato, vai para a casa do homem que trabalha com caixão, foge da casa do homem. Quando ele foge, então a gente vê exploração infantil, exploração da mão de obra infantil, vê a questão, né, da falta do abandono da criança mesmo, sem ter família nenhuma. E daí ele conhece os meninos que o chamam com o intuito de vai cuidar dele, mas na verdade eles querem aliciá-lo para praticar roubos. No meio disso tudo, ele conhece o Senhor, que o leva para casa e depois foge, e ele passa a ser vítima da exploração de adultos maliciosos. A vida do Oliver vira de ponta cabeça. Então a gente vê a questão da criança moradora de rua e como é que se diz? Da falta de atenção, tanto política e social, das crianças nessa vida. A vida de Oliver se transforma, certo? Dentro disso acontecem alguns conflitos, algumas coisas ruins, algumas coisas boas, mas no final a gente tem a grande surpresa, né? Eu vou contar a surpresa para vocês? Eu não vou contar a surpresa para vocês. Vocês terão que terminar de ler o livro, então terminem isso, leiam com atenção, tá? E uma boa prova. Beijo!